Queria louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Sevilho, grande amigo. Louvo a Deus também pela vida de toda a liderança do grupo de varões. Deus continue abençoando esse grupo. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo Emerson, que nós viemos aqui na intenção só de adorar, irmão. Falei, vamos lá, dar uns glória. Deus, para você ver como Deus faz as coisas. Eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Amém? Pode se assentar. O livro de Gênesis, ele é um livro ele é um dos livros principais de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. Mas o livro de Gênesis nós vamos ver o começo de toda a história, o começo de toda a criação. No capítulo de número 1, Deus ele começa a criar todas as coisas. Deus do nada começa a fazer tudo. Através do poder da sua palavra, Deus cria os céus, cria a terra, cria os seres viventes, cria tudo que nela há. No capítulo de número 2, nós vamos ver que após Deus ter criado toda a terra, todos os céus, todos os seres viventes, toda a natureza, Deus ele vai formar o homem do pó da terra. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, e quando Deus ele vai formar o homem, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem agora, ele é formado. Sendo o homem formado, Deus coloca que o homem governe sobre toda a criatura e todo ser vivente, que ele governe sobre todas as coisas. Só que Deus, ele vai ver que esse homem a qual Deus formou, ele está só. E não era bom que o homem ficasse só. Então Deus decide criar uma adjuntora, uma auxiliadora para esse homem. A Bíblia vai dizer que Deus, ele forma Eva. Ele vai formar ela da costela de Adão. Eva, ela é formada e agora um casal está governando sobre o jardim. E Deus vai dar uma ordem para esse casal. E a ordem que Deus dá é: olha, vocês podem comer de toda a árvore, de todo o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles ouviram isso. E certa feita, Eva, ela estava no jardim sozinha. A Bíblia vai dizer que a serpente, que era um dos animais mais astutos daquela época, ele chegou até Eva. E ele vai começar a conversar com Eva. E ele vai dizer: olha, por que você não come do fruto a qual vai permitir você conhecer o bem e o mal? Por que você não come do fruto que vai te fazer ser semelhante a Deus? A Bíblia vai dizer que Eva, quando ela escuta isso, ela diz: olha, nós não comemos do fruto, porque Deus disse que quando a gente comer do fruto, certamente nós iremos morrer. Aí a serpente, ela, como era muito astuta, ela vai dizer para Eva: olha, isso é mentira. Deus, na verdade, ele está enganando vocês, porque ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal, porque ele não quer que os seus olhos sejam abertos. Eva, ouvindo isso, ela dá ouvidos à serpente e ela resolve: eu vou comer do fruto. E ela come do fruto. E não bastando isso, ela oferece para o seu marido. A Bíblia diz que quando Adão ele come do fruto, os seus olhos são abertos e eles vão ver que eles
primeira coisa que ele vai fazer é dizer: se tu és mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele tinha acabado de ouvir que ele era o Filho de Deus. Foi o próprio Deus que abriu os céus e falou para ele que ele era o Filho de Deus. Então o diabo, ele faz isso. Ele quer colocar dúvida onde Deus já decretou verdade. Ele quer colocar dúvida onde Deus já decretou algo. Então, meu irmão, fica com aquilo que Deus falou. Fica com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Se Deus diz que ele vai realizar alguma coisa, ele vai realizar. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que ele vai curar, ele vai curar. Mas permaneça com aquilo que Deus falou ao teu respeito. A Bíblia diz que depois deles caírem, Deus, ele vai dar uma sentença para cada um deles. E Deus vai expulsar o homem do jardim. A Bíblia diz que o homem vai se reproduzir. E é nascido, Adão e Eva vão gerar dois filhos, um chamado Caim e o outro chamado Abel. A Bíblia diz que esses jovens, eles vão crescer e ambos vão conhecer de um culto, de um sacrifício ao Senhor. Certa feita, os dois irmãos estão indo para a igreja, como eu e você viemos hoje, e eles estão indo ofertar um culto a Deus. Eles estão indo ofertar uma adoração ao Senhor. A Bíblia diz que Abel, ele vai ofertar das primícias, de tudo aquilo que ele tinha, do melhor para Deus. Caim, ele vai ofertar somente o que lhe restou. E Deus vai dizer para Caim: olha, Caim, eu não aceitei a sua oferta. E toma cuidado, porque o pecado jaz no seu coração. Deus tinha dado uma oportunidade para aquele homem se arrepender. Porque, meus irmãos, Deus, ele não aceita uma oferta imediatista. E o que é isso? É quando eu passo a semana inteira longe de Deus. É quando eu fico a semana inteira sem nem sequer lembrar de Deus. E eu venho num sábado e num domingo, e eu quero ofertar um culto a Deus. E eu acho que Deus é obrigado a receber o meu louvor. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus não rejeitou só a oferta de Caim. Deus rejeitou a vida que ele levava, porque era uma vida que só queria ofertar quando sobrava tempo. Já Abel é diferente. Abel oferta as primícias, o que ele tem de melhor. Abel é aquele tipo de pessoa que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele está louvando a Deus independente do lugar que ele está. Ele está ofertando o culto a Deus. É por isso que Deus atentou para o coração. Abel também era um homem que não tinha problema com as circunstâncias para adorar a Deus, porque tem pessoas que são assim. A síndrome de Caim, ela tem tomado conta de muitos irmãos dentro do culto. É aquele tipo de pessoa que ele vem para a igreja e ele não prefere consertar a vida dele. Ele prefere julgar o irmão que está ofertando um culto sincero a Deus. Deus, quando falou com Caim: olha, Caim, eu não vou acertar a tua oferta, mas eu ainda vou te dar uma chance de se arrepender e repensar a forma que você tem vivido, repensar a forma que você tem ofertado o culto para mim. Aí Caim, ele fez o quê? Já que eu não consigo melhorar a minha oferta, pastor Servilho, eu vou fazer o quê? Eu vou matar a oferta do meu irmão, eu vou matar a vida dele. Tem pessoas que são assim na igreja. Ele não dá um glória, ele não dá um aleluia, e quando ele vê alguém glorificando a Deus, quando ele vê alguém exaltando o nome do Senhor, em vez dele ficar quieto, ele quer questionar, ele quer colocar defeito na adoração alheia. Mas ainda há pessoas como Abel, como nosso irmão Rafael falou: eu prefiro adorar, independente das circunstâncias. Um verdadeiro adorador não adora só quando as coisas vão bem. Pelo contrário, o verdadeiro adorador, ele é revelado quando tudo vai mal. É quando a porta está fechada, é quando o espírito da morte está batendo na porta da tua casa, é quando a enfermidade, ela toma conta da tua vida. É aí que você vai se mostrar se é um verdadeiro adorador ou se é um falso adorador. Se adora independente das circunstâncias ou se a tua adoração é momentânea. Mas Deus, ele ainda tem levantado pessoas como Abel, que independente da situação, não querem saber, mas sem adorar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Ainda há uma geração de Abel.
geração que adora a Deus independente das circunstâncias. A Bíblia diz que Caim ele vai matar Abel, ele mata o seu irmão. Deus ele vai dar uma sentença na vida de Caim. A história segue, gerações são passadas entre a geração de Noé e as gerações vão se passando, até que chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando a história de Abraão começa. Deus vai dizer para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que o Senhor fala para Abraão: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Abraão, quando ele ouve isso, ele não pensa duas vezes, ele sai. Quem sabe alguém que estava olhando para esse homem pensa: será que ele está ficando doido? Porque ele era um homem que tinha posses, era um homem que não passava nenhuma necessidade, era um homem que tinha tudo na vida, e ele decide largar tudo, simplesmente do nada, e começa a vagar pelo deserto. Foi lido aqui sobre fé, e isso é a verdadeira fé. A fé ela faz com que a gente saia da zona de conforto. Quando Deus faz uma promessa na vida de um homem e de uma mulher, você precisa entender que Deus ele vai te tirar de alguns lugares, que Deus vai te tirar de alguns ambientes, que Deus vai mudar o teu ciclo de amizades, que Deus vai mudar muitas das vezes as pessoas que você se relaciona, porque a promessa de Deus ela não combina com zona de conforto. Promessa de Deus não combina com quem fica parado, sentado, estagnado. Quando Deus faz uma promessa na vida de uma pessoa, pode ter certeza que Ele vai fazer essa pessoa se movimentar. Tem pessoas aqui que tem promessa de Deus, e Deus ele vai fazer você se movimentar. Abraão ele decide ouvir a voz de Deus, e ele sai vagando pelo deserto. A Bíblia diz que Deus faz a promessa na vida dele, que ele teria um filho, que da descendência dele, Deus iria engrandecer o nome dele. Só que quando Deus promete isso, este homem já tinha cerca de 75 anos. Esse homem já era avançado de idade, e ele decide levar consigo Ló. A Bíblia diz que ele leva Ló consigo. Eles caminham durante algum tempo no deserto, até que de repente os servos de Ló e os servos de Abraão começam a contender, começam a brigar, porque a terra ficou pequena, o espaço ficou pequeno para os dois. Só que em nenhum momento Deus mandou Abraão levar Ló. Você pode pegar a Bíblia e ler, Deus só falou para ele sair. Em nenhum momento ele falou: sai e leva Ló com você. Muitas das vezes nós passamos por algumas coisas na nossa vida, por levar quem Deus não mandou levar com a gente, para os lugares que Deus quer nos fazer prosperar. Tem gente que está padecendo até hoje porque não larga a mão de quem Deus já mandou você largar. Tem gente que não prospera até hoje porque está carregando pessoa que não é para carregar. Mas Deus hoje ele vai soltar, Deus hoje vai mudar o teu ciclo, porque Ele quer cumprir a promessa na sua vida. Deus ele vai dizer para Abraão, para ele sair, ele sai, ambos têm a contenda, e Abraão vai dizer para Ló: olha Ló, não está mais dando certo ficar eu e você juntos, os nossos servos estão brigando, então eu vou deixar você escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia vai dizer que Ló, ele vai levantar os seus olhos, e ele olha para toda a terra, e ele vê uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que produzia frutos, e ele decide: olha Abraão, eu vou para essa terra. E a terra se chamava Sodoma e Gomorra. Ele decide escolher pela vista aquilo que parecia bom aos olhos dele. Abraão em nenhum momento contendeu. Quem sabe Abraão poderia ter pensado: não, Ló vai me passar para trás, porque ele está escolhendo um lugar bom, um lugar que produz fruto, e eu vou ficar com a pior parte. Eu vou ir para o deserto, vou continuar vagando, não vou ter fruto, não vou ter aquilo que Deus prometeu. Mas você vê que em nenhum momento ele questionou. E sabe por que ele não fez isso?
Porque Deus, quando Ele tem promessa na vida de alguém, até no deserto, meu irmão, Deus te faz prosperar. Até no deserto Deus faz prosperar na vida daquele que Ele tem promessa. Abraão, ele foi vagando pelo deserto, mas em nenhum momento faltou comida para ele. Em nenhum momento faltou as vestes para ele. Pelo contrário, Abraão foi enriquecendo cada vez mais. Porque o deserto na vida de alguém que tem promessa não é o fim, mas faz parte do processo. Enquanto Deus te amadurece, enquanto Deus te prepara. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não prepara a promessa na sua vida. Quando Ele te faz uma promessa, a promessa já está preparada. O que Ele vai preparar é o teu coração para viver essa promessa, para quando chegar lá você não se perder. Então você que está passando pelo deserto, eu vim dizer para você que nesse deserto Deus vai te fazer prosperar. Que nesse deserto Deus vai abrir os céus e vai descer maná do céu. Então fome você não vai passar, roupa você não vai faltar na sua casa, não vai faltar vestes, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar luz, não vai faltar uma iluminação para você. Porque não, a promessa de Deus ela não condiz com o ambiente, mas sim sobre a pessoa que carrega. Então é por isso que Abraão prosperou, porque Deus prometeu foi sobre a vida dele, não sobre o ambiente a qual ele estava. É por isso que tem gente que você olha para ele e você fala: meu Deus, como é que pode? A casa dele está de cabeça para baixo, mas ele continua prosperando. A família dele está um caos, mas ele continua prosperando. E por que isso? Porque a promessa está sobre a vida dele. Então não importa o ambiente que ele venha pisar, aonde ele pisar, Deus já pisou primeiro, porque Deus está carregando promessas sobre a vida de pessoas. Então não tem como ninguém roubar a promessa que Deus te fez, porque ela está sobre a sua vida. Abraão, ele prosperou no deserto. A Bíblia diz que Deus vai aparecer no capítulo de número 15 e vai reforçar, vai renovar a promessa e vai dizer: olha, Abraão, você vai gerar um filho, eu vou fazer da tua descendência, eu vou engrandecer você e você vai gerar, sua esposa ela vai gerar um filho. Abraão, ele olhando isso, ele ri consigo, porque ele sabia que a idade dele era avançada, que não tinha como aos olhos humanos esse homem ter um filho, que a idade da sua esposa também era avançada. Então, ouvindo isso, Sara ela decide tomar uma decisão: eu vou entregar a minha serva Agar, e ela vai se deitar com o meu marido, e eles vão ter um filho, e assim Deus vai cumprir a promessa. Só que em nenhum momento Deus disse para Abraão: olha, o que eu tenho com você vai se cumprir na vida de Agar e na sua. Pelo contrário, Deus disse: eu vou fazer a tua mulher, chamada Sara, gerar um filho. Muitas das vezes nós queremos ensinar, como já foi falado, Deus trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que precisa dar um jeitinho brasileiro em tudo, mas não precisa, meu irmão. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus fala algo, Ele não quer que você meta a mão aonde Ele não mandou meter. Ele não quer que você coloque a sua mão aonde Ele não diz para colocar. O que Ele quer é que você confie no que Ele falou, que você descanse naquilo que Ele já disse. Então o tempo de espera ele é necessário. Abraão ele quis ajudar Deus, Sara quis ajudar Deus, e acabaram mais atrapalhando Deus do que ajudando. Eles vão gerar um filho chamado Ismael, só que Deus não tinha a promessa na vida de Ismael. Do capítulo 16, versículo 16 até o versículo 17, foram cerca de 13 anos sem Deus falar com Abraão, depois que ele gerou Ismael. 13 anos sem Deus falar com aquele homem. Por quê? Porque ele meteu a mão onde não era para meter, porque ele fez aquilo que não era para ele fazer. Então cuidado, meu irmão, em querer colocar a mão onde Deus não falou para você colocar, em querer ajudar Deus quando Deus não te pediu ajuda para nada. Um Deus que tem
todo o controle, um Deus que detém todo o poder, um Deus que chama as estrelas pelo nome, um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça que está aqui. Você acha mesmo que Ele precisa da minha e da sua ajuda, irmão? Você acha mesmo que Ele precisa que eu e você coloque a mão? Ele não precisa. Abraão ficou cerca de 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Só que Deus não desistiu da vida desse homem. No capítulo 17, Deus vai falar com ele de novo. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus vai aparecer para Abraão e dizer: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. No capítulo de número 18, Deus vai aparecer de novo para esse homem. A Bíblia diz que Deus aparece de uma maneira teofânica para ele. Quando esse homem vê Deus ali, ele vai preparar uma mesa para Deus. E ele manda Sara preparar um alimento. A Bíblia diz que no capítulo de número 10, no capítulo de número 18, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a um ano, e Sara tua mulher terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara, quando ela escuta isso, que daqui a um ano, este mesmo Senhor iria voltar, e ela iria gerar um filho, ela vai rir consigo atrás da tenda. Só que o que Sara não sabia, é que o próprio Deus que estava ali na casa dela, que era o próprio Deus que estava falando com o marido dela. Aí quando a Sara, ela vai dar risada, quando ela ri da promessa, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai falar para Abraão: por que Sara está rindo atrás da tenda? Por que Sara riu daquilo que eu falei? Sara, quando ela escuta isso, ela vai dizer: Senhor, mas eu não ri, em nenhum momento eu ri. Só que no versículo de número 14, é o próprio Deus dizendo: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao seu tempo determinado, daqui a um ano eu vou tornar para ti, e Sara terá um filho. Daqui a um ano, a Bíblia vai dizer que um ano se avançou, e chegou no capítulo de número 21, a qual nós lemos. No versículo de número 1, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Meu irmão, minha irmã, você que carrega uma promessa de Deus, que o tempo ele tem muitas das vezes feito você esquecer aquilo que Deus falou, que o tempo muitas das vezes tem feito com que pareça impossível, que o cenário que você está vivendo, que a sua casa vive, parece que nunca vai se cumprir. Aquilo que Deus falou anos atrás, parece que as coisas não andam, que nada acontece. Deus, Ele me trouxe aqui com um propósito hoje, para dizer para você, para dizer para a sua família, que Deus no tempo determinado Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Quando o homem diz que não tem mais jeito, quando as pessoas olham e dizem o cenário, ele é improvável, não tem mais como Deus fazer nada, não tem mais como o médico fazer nada, não tem mais como ter uma solução, é aí que Deus aparece e começa a cumprir aquilo que Ele já tinha falado. E a promessa se cumpriu na vida dessa mulher. Deus disse: daqui a um ano se cumpriu, e foi da forma que o próprio Deus falou. Então, meu irmão, minha irmã, não vai ser da forma que o homem diz que vai ser, não vai ser da forma que o médico diz que vai ser, não vai ser da forma que o presidente disse que seria, não vai ser da forma que o pastor falou que seria, vai ser da forma que Deus falou que seria. Então, se Deus falou que Ele iria abrir a porta,
Ele vai abrir a porta. Se Deus falou que Ele iria curar os enfermos, Ele vai curar os enfermos. Se Deus falou que Ele iria te renovar, Ele vai te renovar nessa noite. Se Deus falou que Ele iria levantar você como um pregador, como um levita, Ele vai fazer. Não vai ser da forma que o homem disse, mas da forma que Deus já falou. É da forma que Ele falou. A Bíblia diz que Ele cumpriu como Ele havia falado. Vai ser da forma que Ele falou. Se você puder, vira para alguém e fala: vai ser da forma que Deus falou. Não da forma que você pensa, não da forma que você imagina, mas vai ser vírgula por vírgula, letra por letra, da forma que Ele falou. A Bíblia diz que Deus cumpriu a promessa. E no versículo de número 6, Sara, ela vai dizer: Deus me trouxe um riso, e todo aquele que ouvir se irá comigo. Além de Deus cumprir a promessa na sua vida, vai chegar o dia que você vai pegar o microfone, vai contar o testemunho. Vai chegar o dia que as lágrimas vão ser enxugadas, que Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. Porque, pastor, esse evangelho que crente só passa luta e chora, não é o evangelho bíblico. Porque o evangelho bíblico, ele tem luta sim, é verdade, tem choro sim, é verdade, mas também tem sorriso na vida de crente, meu irmão. Mas também tem alegria na vida de crente. Quando você vê uma pessoa que anda o tempo todo triste, alguma coisa tem de errado, porque Deus tem sorriso para dar para a vida de crente também. Deus também coloca riso na vida de pessoas. A Bíblia diz que Deus colocou o riso na vida, no rosto de Sara, na vida dessa mulher que chorou por muitos anos, que padeceu por muitos anos, mas chegou o dia que Deus enxugou todas as lágrimas dela. E hoje Deus está enxugando lágrimas da vida de alguém aqui, e você vai sair daqui com um sorriso no rosto. E vai chegar o dia que você vai contar o testemunho. E a obra vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que só de ouvir vai ter pessoas que vão sorrir com você. Que só de ouvir vai ter pessoas que vão ser tocadas como você foi. Que só de ouvir o testemunho, vidas serão transformadas por aquilo que Deus fez na sua vida. Vai chegar o tempo do testemunho. Eu queria, no tempo que me resta, convidar você a se colocar de pé. Eu queria convidar você que carrega uma promessa de Deus na sua vida. Só você que tem uma promessa, que tem certeza que Deus te prometeu algo. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. E Deus hoje Ele vai renovar a promessa na sua vida. E vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Se você estiver com vergonha, tudo bem, fique no seu lugar. Eu queria convidar você a pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. E nesse momento você vai orar pela vida dele, pela vida dela. Você não vai orar por você, mas você vai orar pela vida desse irmão que está do seu lado. Porque muitas das vezes esse irmão sorri, muitas das vezes você pensa que está tudo bem na vida dele, mas só Deus sabe o que ele tem passado. E hoje Deus vai usar a sua vida para renovar aquilo que Ele prometeu na vida desse irmão. E Ele vai cumprir. Eu creio que haverá testemunhos de Deus nesse altar, pastor. De pessoas que tiveram uma promessa e Deus cumpriu. De pessoas que Deus fez promessa e cumpriu. Eu queria convidar você, meu amigo, se você puder me ajudar, vem aqui, deixa Deus te usar enquanto nós oramos. Nós vamos orar enquanto o nosso irmão deixa Deus usar ele no louvor. E Deus vai visitar você nessa noite. Feche os teus olhos comigo. Senhor, aqui está, Senhor. Senhor,
Senhor, as tuas promessas sobre a vida Tudo da que igreja. eu queria Meu Pai era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas até o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço tua voz. Que saudade eu estou de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de guardar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas você preencheu todo esse tempo e nem oração já não tem. Que saudade eu estou de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se na prova lembrava de mim. Não dá pra viver nessa indiferença. Eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar. Deus, tu és o meu amigo. Oh, que saudade da comunhão, que saudade da oração. Marquei esse encontro porque te quero nas madrugadas, clamando a mim.
Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja mais uma vez. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Eu louvo a Deus porque Deus fala no frio. Deus fala no frio, na geada. Então não é porque está frio que você não vem para o culto. Deus fala no frio. Aleluia! Deus abençoe a vida do presbítero Amós. Deus abençoe. Irmão, não precisa se preocupar de quem vem e quem não vem. A quem Deus mandar, Deus já responsabiliza por aquilo que vai entregar. É 3 pregadores esse mês que vai para o Vargem Grande Paulista. Eu não sei o que eles têm contra Vargem Grande e Parelheiros, né? O vento está ventando o contrário. Mas enquanto eles vão para cá, aqui não falta. Aqui não falta. Deus abençoe, Amós. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela esta palavra tão maravilhosa. Quero agradecer a Deus pela vida. Lucas, né? Lucas, muito obrigado. Você é um talento, né? Talento. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado. Irmão, hoje a igreja, os crentes que tiveram medo de congelar no caminho não veio. Mas você que tem fogo nos pés, fogo nas mãos, que vive no fogo, você veio glorificando a Deus e dizendo ainda, Abraão, qual é a idade do meu Deus?